Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação Amanda de Oliveira e de Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre diversas áreas do direito, economia, turismo e trânsito. E o papo de hoje é empreendedor. O tema é imagem pessoal e as técnicas de persuasão. Mas afinal, como elas se conectam? Estamos recebendo a nossa colunista Miriam Mainardi, empresária, sócia do Baita Super e presidente da Acial de Alvorada, e a empresária Daniela da Silva Ferreira, consultora de imagem e estilo, proprietária da Daniela Style e diretora da Acial. Muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Obrigada. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas então, Dani e também Miriam. E você aí de casa que já está nos assistindo, participe do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 3029 80 80. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, além de assistir, vocês também podem compartilhar. Bom, para começar o nosso Papo Certo de hoje, Miriam, o que significa ter um posicionamento profissional e quais as suas vantagens? Então, nesse universo tão competitivo, nós sermos reconhecidos com um diferencial, com uma especialidade, é o que valoriza o profissional. Isso tanto como profissional, pessoal, mas também como nicho de mercado. Então, como uma empresa, vou trazer o exemplo do supermercado Baita Super. Qual é o nicho, como que nós queremos ser reconhecidos pelo cliente? Foi um estudo que a gente fez, foi uma reflexão que nós fizemos há um tempo atrás. Então, nós queremos que o nosso consumidor final, ele nos enxergue como um supermercado organizado, com atendimento, com qualidade, com variedade. Então, a gente precisa focar nisso, trabalhar nisso. Hoje, nosso segmento, ele tem muita concorrência do atacado. E a gente precisa ser flexível, se adaptar, mas a gente não pode perder qual é o nosso nicho principal, qual que é a nossa especialidade, como é que nós queremos ser conhecido dentro no nosso caso, dentro do varejo, ou como um profissional. Eu quero perguntar para ti, Daniela, qual é a importância da imagem pessoal e profissional nos dias de hoje? A nossa imagem pessoal e profissional desempenha um papel fundamental nas nossas interações diárias. Quando nós temos uma imagem profissional e pessoal alinhada com os nossos objetivos, nós temos o poder de influenciar as pessoas de forma positiva a nosso respeito. É o famoso, a primeira impressão é que fica. Cientificamente é comprovado que temos 3 segundos para já ter uma percepção daquela pessoa. Então, isso impacta de forma muito forte. Muito bem. E como isso pode impactar a vida pessoal e o sucesso profissional? Impacta diretamente na nossa autoconfiança. Quando nós
recebemos uma informação positiva do outro, da percepção do outro, e isso impacta na nossa autoconfiança, podendo melhorar nossos relacionamentos e alavancando carreiras, porque tudo na vida é relacionamento, network, então nós temos esse impacto bem forte. A imagem pessoal e profissional são a mesma coisa? Embora elas sejam interconectadas, elas têm as suas distinções. Por quê? Porque a nossa imagem pessoal é a nossa aparência, é como nós nos apresentamos no nosso cotidiano. Já a imagem profissional é focada em transmitir confiança, autoridade no nosso meio profissional. São coisas distintas, mas ao mesmo tempo estão interligadas, porque hoje nós vivemos num mundo online, então a gente tem que estar alinhado de uma certa forma. As empresas hoje prestam muita atenção nisso, de como nós nos comportamos de forma pessoal e também no profissional. Não basta ter um baita conhecimento técnico, ser o melhor, o mais expert naquele assunto, se não transmitir aquilo que o cliente precisa para contratá-lo. Seria isso? Exatamente, nós temos que somar as coisas positivas, não só da imagem, né, nossas habilidades, nossa imagem, para formar todo esse contexto positivo. Muito bem. E sobre a persuasão, o quanto a apresentação pessoal interfere, Miriam? Muito, porque a nossa postura está muito ligada à confiança que a gente transmite, né? A nossa segurança, a linguagem. A Daniela falou muito bem agora, né? De como a gente comunica com a nossa apresentação. Porque apenas 7% é o que realmente a gente fala, 93% é o contexto, né? O teu tom de voz, a tua apresentação. Eu ia perguntar sobre as técnicas, exatamente, você está trazendo para nós já o tom de voz, que a gente percebe que a Miriam está com uma entonação, está demonstrando uma tranquilidade, um conhecimento, seria uma das técnicas? Isso, 33% é o tom de voz, a forma com que você fala. Mas aí tem todo também o conjunto de como você fala, né? Como é a tua apresentação. E uma das técnicas de persuasão, que agora está muito falado, né? O rapport, que é uma palavra francesa, que é trazer para perto, aproximar, conectar. E é uma técnica entre vendas que é muito estudado, mas que ele tem vários fatores que podem ser utilizados intencionalmente para favorecer uma negociação, favorecer para você atingir o teu objetivo, ter clareza do que você quer e poder ter bons resultados. Estabelecer conexões. Muita conexão. Tem também aquela questão, né, do posicionamento, como tu te posiciona com as mãos, com o corpo, né, mais para frente, dá a impressão. A comunicação verbal e não verbal é importante, é um conjunto. E é muito interessante porque realmente revela muito sobre as pessoas. Então, das técnicas principais, Miriam, quais que são as dicas de milhões aqui pra gente sobre isso? Só. A Amanda já começou dizendo, ó, quando você inclina um pouco o corpo, você está mostrando interesse. E nós nos aproximamos, nós gostamos de se relacionar com pessoas que a gente se identifica. Então, quanto mais eu buscar intencionalmente que a pessoa que está na minha frente se identifique comigo, ou com a pessoa que eu estou negociando, né, ou que eu queira ter um relacionamento, uma aceitação, quanto mais ela se identificar comigo, melhor é o resultado. E aí eu posso utilizar, então, essa expressão corporal de espelhamento, né, de mostrar interesse, mas tem o básico que funciona muito. Inclusive, entre vendedores, foi feita uma pesquisa, foi desafiado eles, provocado que eles observassem a cor dos olhos do cliente. Então, foi lançado um produto e lançou o desafio. Nós queremos saber qual a cor dos olhos, a cor dos olhos que mais consomem esse produto. E aí a curiosidade no final foi que dobrou a venda, que dobrou a meta da expectativa de venda daquele produto. Por quê? Porque existiu uma conexão no olhar. Não tinha nada a ver com a cor do olho. E sim a conexão entre o vendedor e o cliente. Exatamente. Então, assim, uma das técnicas que a gente até utiliza no curso de oratória é de você olhar, o desafio, né, de olhar na cor do olho do colega que está ao lado, sorrir para ele e dar um elogio. E aí a gente já tem aí 3 técnicas bem básicas, mas que conectam e que funcionam, que é
fazer essa conexão do olho, sorriso. Também teve outra experiência que aconteceu com o sorriso. Foram mostradas várias imagens para algumas pessoas que estavam observando, várias imagens de pessoas sorrindo e outra pessoa que não estava sorrindo. E a pergunta era, qual é o mais bonito? Qual que chama mais atenção? Qual que tem a melhor apresentação? E normalmente o direcionado era aquele que estava sorrindo. E aí o que fizeram? Depois mudaram as imagens. Aquele que estava sorrindo agora estava sério. E aí as pessoas começaram a inverter a opção ali, a escolha de quem era a apresentação melhor e o mais bonito. Então, quando você está sorrindo também... Fica mais bonito. Fica mais bonito, olha aí. Né? Você melhorar aí a tua autoimagem também é uma dica. E tem outras também, né? Dentro dessas técnicas de persuasão, que elas são nomeadas em 30, né? Essas são as mais básicas, mas chamar pelo nome é algo importante, que também gera conexão. O nome é o melhor som para os nossos ouvidos, é ouvir o nosso nome. Olha, quantas dicas interessantíssimas. Nessa mesma linha, Miriam, e uma negociação, porque o tipo de perguntas pode influenciar no resultado? Já tem a frase de perguntas poderosas. Então, quando eu me interesso pela pessoa, eu gero mais, eu fortaleço essa conexão. E a pergunta aberta, ela me proporciona que eu gere essa conexão. A pergunta aberta é aquela que eu não vou poder ter uma resposta sim ou não. Por exemplo, Amanda, como é estar aqui na frente do programa Papo Certo? Daniela, o que você achou do programa hoje? Então, eu vou fazer uma pergunta aberta onde que ela vai poder falar sobre ela, sobre o sentimento dela, a opinião, e eu vou ouvir. E da mesma forma, a pergunta da resposta, que você busca aquela resposta sim também, está condicionando o cérebro a te dar uma resposta positiva no final dessa... Quer ser feliz? Sim! Então me contrate. Sim! A estatística diz que depois do 3 sim, o quarto sim ele é mais favorável. Então é mais fácil de ter a tua resposta positiva. Quantas dicas de milhões. Olha, a pessoa tem que ser bem estrategista para conseguir numa conversa assim. Dizer um não. Tudo para que o outro responda sempre sim. É difícil dizer um não frente a tantas técnicas. A gente vai se policiando, né, no dia a dia e utilizando isso como uma prática diária. Mas não tem dica melhor do que a gente utilizar isso em casa com a família, com os filhos, com o marido, né? A gente utilizando isso no dia a dia, depois no ambiente de trabalho, fica mais fácil. E não é só a questão de você atingir o teu objetivo, mas de você também ser aceito, porque todas as pessoas elas querem pertencer àquele grupo. E para você ser aceito, você ser acolhido, as técnicas de persuasão elas também te apoiam muito. Realmente. Gente, o papo tá muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Vocês viram como foi bem rapidinho. Já estamos de volta, então, aqui com o Papo Certo. E também estamos transmitindo o programa através da rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral, e também o canal 521 da NET Claro e o canal 513 da Viu. No bloco anterior tivemos várias dicas de milhões, mas vamos seguir nesta linha aqui que acredito que os empreendedores que estão nos assistindo estão gostando. Miriam, depois a Daniela pode complementar. Qual a estratégia que pode ser utilizada para conquistar confiança? A lei da reciprocidade sempre funciona. E tem aquela técnica que tu pode utilizar de mostrar o quanto você confia na pessoa. Daniela, cuida minha bolsa aqui até eu ir ao banheiro. Você vai pedir para alguém
cuidar a sua bolsa é uma pessoa que você confia, né? Então isso gera conexão. Ou você pedir uma opinião, uma sugestão, olha, eu tô com uma dúvida hoje com a minha roupa, qual é a tua dica? Inclusive, eu já fiz isso várias vezes com a Daniela. Eu te faço foto no espelho e mando pra Daniela. Daniela, eu uso essa ou aquela. Nós já temos essa conexão de confiança no meu ramo, no caso, né, que complementa o da Miriam, que está sempre cheia de atividades, cheia de compromissos, anda sempre muito bonita, muito bem vestida, então a gente tem essa conexão de trocar essas informações. Oh, isso é maravilhoso. Se todas as vezes que eu fosse me vestir para vir aqui pro programa, se eu tivesse para quem mandar uma foto, tirar uma dúvida, e aí como é que tá? Nossa, maravilha, tu faz esse serviço? Faço, já me coloco à disposição, inclusive. Gente, vocês vão ver a Amanda ainda mais bem vestida aqui no Papo Certo. Ó, coisa boa. Entreguei aqui um dos meus suportes, né, dos meus segredos aqui, né, a Daniela que me apoia. Nossa, muito legal mesmo. Esse programa tá que tá hoje, gente. Agora, continuando lá, meninas, o que afasta a conexão em um network? Tudo sempre tem o positivo, né, e tem o outro lado pra gente observar. O que a gente não deve fazer? A pessoa reclamona, ninguém gosta, ninguém suporta ficar muito tempo junto. Então, assim, você julgar, você não ter a ética profissional, né? E essa coerência, até que a Daniela dizia antes, tanto nas suas redes sociais, particular, na tua vida pessoal, como também no profissional, quando você não tem essa congruência, acaba que em algum momento perde a credibilidade, perde aquela tua autoridade até do que você é especialista. Mas também, além de tudo isso, é bem importante você lembrar que nesses ambientes de trabalho, você não deve estar usando essa técnica, né, algumas dessas técnicas, como a gente sugeriu aqui, de forma robotizada. Tem que ser algo natural e teu, porque senão perde todo o sentido. Eu cansei de receber ligações. Vamos chegar, né? Porque que ninguém, eu falo em ligações, as pessoas já sabem o que eu vou falar. Telemarketing, né? Muitos automatizados. Aquilo para mim, ninguém vendeu, nunca vai vender nada daquela forma. Para mim não funciona. Então, pior ainda chegar na frente de uma pessoa que está ali demonstrando o seu serviço, o seu produto, enfim, e a pessoa ter uma técnica muito robotizada, muito automatizada. Não cria conexão, é o oposto. Aquilo desconecta. Né? Muitas vezes a pessoa até tem um produto bom, mas não é isso que vai ser o ponto decisivo naquele momento, porque via de regra o consumidor, o empresário, enfim, que está tomando o serviço ou vai comprar, enfim, ele vai ter mais de uma opção no mercado. Eu vejo que um dos grandes erros é dos empresários se colocarem como única opção. Concorda comigo, Daniel? Sim. Essa questão do network, até uma das coisas que nós abordamos aqui, a questão da imagem pessoal quanto à imagem profissional, elas estão muito interligadas pela essa questão de internet, como eu disse, porque hoje em dia a internet parece que é uma terra, as pessoas acham que é uma terra de ninguém, né? E teve uma oportunidade que eu fiz uma publicação falando sobre etiqueta de uso das redes sociais. Às vezes isso afasta a tua conduta ali, afasta um network. Por quê? Porque às vezes tu expõe a tua opinião de forma agressiva. Essa é uma coisa que a gente também tem que nos policiar e saber nos comportarmos. Então, tudo é um conjunto. E, Daniela, o que tu diria para alguém que está naquela transição de carreira e precisa se adaptar a uma nova imagem profissional? Uma transição de carreira, eu acho que, primeiramente, pesquisar e entender como é essa nova área, esse novo ambiente profissional. Tentar se adequar, tentar se encaixar, mas sem perder a autenticidade. Nós nunca podemos perder a nossa autenticidade. E caso haja dúvidas ainda em relação a buscar isso sozinho, tem profissionais como eu, que trabalho com consultoria de imagem, que vai direcionar a pessoa de forma assertiva para aquele ambiente, porque a transição de carreira, muitas vezes a pessoa muda bruscamente de área profissional e tem que ter todo um entendimento para poder transmitir, né, uma imagem correta nessa nova etapa de vida. E que tipo de profissionais, enfim, te procuram para ter essa orientação? O que é mais procurado? Hoje está muito essa questão de palestras, de trabalhar com rede social. As pessoas vêm buscando muito isso. Como que eu me posiciono de forma digital?
a forma digital, eu quero o branding, agora que a gente fala, né, que é um posicionamento de imagem. As pessoas estão buscando muito isso, porque a gente se vende o tempo todo, isso é fato, independente do ramo que nós atuamos, seja em venda ou serviços, a nossa imagem vende o tempo todo, nós estamos numa era digital, então isso é muito importante. Então, ter essa imagem alinhada em vários ramos, seja um dentista, seja um jornalista, seja alguém realmente da área digital que trabalha com marketing. Então, a gente está sempre auxiliando, eu estou sempre auxiliando nessa questão. Dani, uma coisa que eu quero te perguntar, as pessoas têm muita vontade de se vestir bem, né? Trocar de roupa 4, 5 vezes por dia. Também tem a questão do consumo, mas nem sempre é possível. Quais são as tuas dicas para quem quer se adaptar com um novo momento profissional, vestir-se diferente ou melhor, mas gastando pouco? A dica que eu dou para quem não tem não tem essas condições de ter toda essa mudança, às vezes pensa, eu tenho que mudar, eu tenho que ter muito dinheiro e fazer toda essa mudança no meu guarda-roupa. Não, a gente tem que começar por coisas básicas, nossa aparência, nosso cuidado com higiene, nosso cuidado com nossas roupas bem passadas, bem alinhadas com o que nós já temos. E uma dica que eu dou sempre é, se tem pouco recurso para investimento, invista em peças coringas. Procure 4, 5 peças coringas que conversem com o que você já tem e alinhando tudo isso de uma forma harmônica, você já terá a possibilidade de ter mais opções. Eu tenho uma amiga, a Cris, e ela sempre fala que nos eventos ela vai sempre de preto. Então, assim, é o vestido preto básico e aí vai jogando com outro acessório, troca o blazer, mas é sempre o vestido. E as pessoas nem percebem. Sim, acho que inclusive tem uma frase da Coco Chanel a respeito disso. Você pode ter um único vestido básico preto e ter muitos looks só mudando os acessórios. Isso, então, é um exemplo. E para o homem, um exemplo de peças coringa. Camisa branca, um paletó preto, né, e uma calça preta onde possa montar um conjunto. Uma época de frio, sempre procurar uma peça talvez mais quente, um suéter, algo assim, cores neutras. O homem os coringas sempre jogam com cores neutras. Cores neutras. Isso, que possa jogar com marinho, cinza, preto e vai ser sempre alinhado. Tu sabe que tem uma questão que sempre se comenta muito, é que apresentadores de TV não deveriam usar xadrez. Porque quem assiste parece que vê assim... Que destaca. Destaca de uma forma não agradável para os olhos. Depende do... Se forem cores que não sejam assim harmônicas, que não sejam suaves, talvez ela vai causar esse impacto realmente, vai chamar mais atenção. A gente tem que procurar estar bem alinhada, mas não que a nossa roupa chame mais atenção do que o conteúdo, por exemplo, que nós iremos trazer. Porque às vezes está com algo muito impactante e aquilo chama mais atenção de quem está assistindo do que o que nós estamos falando. Isso não pode acontecer. Muito legal. Muito bem. Então, além da aparência física, que outros elementos devemos considerar ao trabalhar a nossa imagem pessoal ou profissional? É aquilo que também nós comentamos. A nossa comunicação verbal e não verbal conta muito. A nossa etiqueta profissional, que isso aí envolve pontualidade, envolve como nós nos relacionamos com as pessoas do nosso ambiente, de buscarmos ter mais habilidades naquele ramo que nós estamos atuando. Isso é importante, a imagem pessoal é essencial, mas se nós não tivermos tudo isso alinhado, e num conjunto não teremos aquele resultado positivo que nós buscamos. Porque, claro, a imagem pessoal é muito importante, mas sem esses complementos, que são tão importantes ou até mais, não funciona. Miriam, o quanto tu acredita ser importante esses fatores que a gente está trazendo aqui em relação à vida profissional? Eu acredito que a porcentagem é muito alta, mas tem um livro que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicolas, que ele diz que 85% dos nossos resultados financeiros, ele está ligado à nossa comunicação, a forma com que a gente comunica, o nosso network, e apenas 15% sim ao nosso conhecimento técnico. 15%? 15%. Tu vê que estatística gigante. Eu tenho um caso que eu trago para mim, até comentava com vocês antes, que eu tinha um colega profissional da mesma área que eu, de porta, tecnicamente excelente. Eu consultava com ele para saber, enfim, tirar as minhas dúvidas. E eu sempre tive um cuidado com a apresentação
da empresa, apresentação pessoal, imagem. E em 1 ano e meio nós crescemos muito. Crescemos a ponto de aquele espaço onde estávamos ser pequeno e tivemos que ir para outra sede. Por outro lado, aquele profissional estava naquele mesmo local há mais de 10 anos. Ele sozinho, e ele não tinha realmente uma apresentação pessoal e da própria empresa, eram caixas atiradas pelo chão, coisas que geram impacto, mas tecnicamente ele era muito superior a mim. Claro, hoje, após estudarmos muito, a gente conseguiu elevar o nível de conhecimento, mas naquele momento é um caso muito claro do quanto a imagem é importante na vida profissional. Para mim, isso aí foi Foi o divisor de águas. Não vou dizer um divisor de águas, porque nós já tínhamos essa imagem, essa intenção de passar essa imagem de segurança, porque quando a gente organiza a cama pela manhã, tende ao nosso dia todo ser organizado. Então, começa organizando a casa, não apenas o conhecimento técnico, mas a aparência, né, a apresentação, a forma de se comunicar, tudo isso é importante realmente. E, na verdade, vocês já iniciaram passando credibilidade e confiança para o cliente. Já foi um ponto alto. Realmente. Eu quero pedir para vocês, a gente tem mais uns 3 minutinhos de programa, meninas, para falarem, então, deixar uma mensagem, como melhorar a condição financeira. Agora bem as meninas da Cial. Eu não comentei, a Daniela, ela é diretora da Cial também na área de comércio. Na pasta do comércio. Pasta do comércio. Então, se puderem trazer para nós aí dicas. Bom, eu já vou dar uma dica relacionada à imagem pessoal, como buscar recursos financeiros, isso. Às vezes a gente quer buscar recursos financeiros e não tem esse recurso para iniciar. Investindo na aparência com que você já tem. Como eu já tinha comentado, cuidando da nossa aparência, da nossa higiene, do que nós já temos, do que a gente pode adquirir de forma mais resumida, com aquelas peças mais coringas, e buscar com isso melhorar a nossa imagem pessoal e, com certeza, a gente estando alinhado com isso e mais as nossas habilidades, a gente ter um resultado financeiro melhor. Miriam? Invista em network, invista em conhecimento, pratique o que você já sabe, porque bem no início do programa a gente falou sobre técnicas de persuasão e a gente percebe como é simples o ouvir atentamente a pessoa, porque o melhor vendedor é aquele que ouve o seu cliente, o que é que o cliente quer, né? Não precisa conhecer nenhuma técnica, nenhuma frase pronta, mas se você ouvir o teu cliente, se você realmente se interessar por ele, tu vai ter o resultado. E sim, vai interferir na tua vida financeira. E eu acho que uma das coisas que a gente já comentou até, Miriam, em uma outra conversa, que eu aprendi muito com você, inclusive, que a Miriam além de amiga, uma referência em relação ao empreendedorismo, como empresária, é entregar sempre mais. Isso, Independente do que nós fizermos, esteja 100% e entregue sempre mais para o teu cliente. Perfeito, meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, o nosso papo foi muito bom. Voltem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito bem, eu agradeço também a vocês de casa que nos assistiram e lembro que temos reprise às 7h30 da manhã e também estamos lá no Facebook, Instagram e TikTok. Então, pessoal, chegamos ao final do programa e nessa quinta-feira, no mesmo horário, estamos de volta com um papo de saúde. Estará conosco o Dr. Eduardo Trindade e vocês todos são nossos convidados. Até lá!